Olá, amados filhos e filhas de São José, nesse 9º dia do nosso ciclo novenário, a gente celebra a saudade, a partida daqueles que nós amamos, mas que pela ressurreição nós de fato sabemos e temos certeza que um dia reencontraremos. Se Cristo ressuscitou, nós que somos seus filhos e filhas também ressuscitaremos. E contamos com São José para minorar a dor, mesmo que a saudade aumente, até este reencontro. Ligue para mim com as tuas intenções, 0 Operadora 11 4200 8080, 0 Operadora 11 4200 8080 e bora iniciar a nossa abençoada novena. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 9º dia de nossa novena perpétua, pediremos pelas famílias enlutadas e a profunda saudade dos que se foram. Hoje a igreja celebra junto com São José, como todos os dias assim fazemos por ocasião dessa novena, o grande evangelizador dos gentios, São Paulo. São Paulo que é lembrado hoje no dia da sua conversão. São Paulo que tão bem retratou numa linguagem a presença de todos aqueles que mereciam a palavra de Deus e não estava aí no circuito dos judeus, de fato abriu para cada um de nós a apresentação daquele que é e sempre será o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rezando com São José, pedindo hoje, nós queremos lembrar que hoje também é um dia de saudade. Saudade daqueles que nós amamos, saudade daqueles que se foram, saudades daqueles que se foram hoje até mesmo, quem sofre a dor de uma perda e, por um acaso, está passando na televisão e está agora conosco. Queremos rezar por vocês e com vocês, porque também a gente tem saudade daqueles que se vão e que a gente sempre acha que se vão muito cedo, antes da hora. Vamos rezar agora um pouco em forma de gratidão com as pessoas que a gente quer dizer o nome e que representam todos aqueles e aquelas que de fato nos ajudam nessa missão, os patronos e patronas. Vamos lá na nossa urna. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Uma experiência de graça e de amor quando eu estou aqui nesse espaço, não é? Aqui do Santuário da Vida. Você que vê a missa aí, ó. Quando vê aquela tomada da câmera de frente, esse espaço está do lado do coração, está sempre à esquerda. E é aqui do lado do coração do santuário que a gente faz esse momento, reza por essas pessoas, transporta essa abençoada urna lá para o presbitério. Quando ali do lado da cruz, nós lembramos que muitas pessoas fazem sacrifício mensal para nos ajudar. E aqui a gente quer agradecer e rezar, pedindo com firmeza a ação do Espírito Santo para todos aquelas que nos ajudam. Vamos lá, eu vou sortear 5 nomes, e aí vou pondo esses nomes aqui, 4 já deu, ó. Vou pegar mais um aqui e quero começar agradecendo. Cidade de Santa Fé do Sul, olha aí, Noroeste Paulista, agradecer a Odete Rosa Mazotti Guilin, é isso mesmo, o Guilin.
Você vai me perdoar, viu, Odete? Se eu não tiver acertado, mas é você, vou estar rezando por você. Muito obrigado e certamente alcançando a graça pela intercessão de São José. Continuo em São Paulo, agora eu vou lá para o Vale do Paraíba, cidade de São José dos Campos, agradecer a nossa patrona Francisca Feitosa Andrade Bezerra. Obrigado, Francisca. Vamos estar rezando as suas intenções. Está aqui o seu nome. Também, olha lá, vamos para o centro, no coração político do Brasil, capital do Brasil, cidade de Brasília, no Distrito Federal, agradecer a Marilene Pereira Pedrosa. Obrigado, Marilene, que Deus te abençoe e te guarde. Vamos estar rezando nas suas intenções. Também a cidade de São Vicente de Minas, claro, Minas Gerais, a Maria Jaqueline Pinto Marcolino. Obrigado, Maria, que Deus te abençoe. Vamos estar também rezando nas tuas intenções. Capital de São Paulo, agradecer a Aderli Sueli da Silva e colocar as suas intenções, especialmente na novena de hoje. Eu sei que a gente precisa sempre de oração. Eu que dei a minha vida pelo Evangelho, também, se não ficar em constante oração, como diz aquele ditado caipira, o cachimbo cai. Se a gente não ficar esperto, de fato, a gente se desconcentra e acaba caindo nas ciladas do inimigo. Mas aqui a gente está para falar da bondade do amor, dizer para o inimigo, show, vai embora, porque, aliás, vocês lembram que todos os 7º dias, né, a gente lembra de São José como o terror dos demônios. Aquele que cuida, é o guardião da igreja, aquele que cuida dos enlutados, das crianças, dos jovens, é também aquele que, com Maria, pisa na cabeça da serpente, pois a tradição o chama de terror dos demônios. Contra todo mal, o poder da oração. A gente está aqui para rezar e te convido a dar continuidade à nossa novena agora, entrando no momento das nossas orações. Oração inicial. Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, Momento de Graça no canal da Família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículo 40. Nunca, absolutamente nunca, nós podemos esquecer a infinita misericórdia e o amor de Deus para conosco. Essa realidade é uma realidade
que, diferente dos que os gregos pensavam, a morte é uma separação, de nós, Deus não se separa desde o momento do nosso batismo. Assim, amados, a proposta de uma vida em igreja é a proposta do céu. Por isso a gente pode rezar, sim, pelos fiéis falecidos. A gente tem vivido muitas influências de irmãos que, se dizendo cristãos, dizem, olha, o irmão está dizendo isso, o irmão está dizendo aquilo. Não, falar com o defunto não é o caminho. Outros que dizem, você não pode rezar pelos defuntos porque também não é o caminho. A palavra de Deus deixa muito clara a importância dessa oração. Por quê? Porque nós falamos de seres vivificados em Cristo e não mais mortos. É interessante a gente voltar sempre ao batismo, porque o batismo é o tema da nossa oração, já que diante do Santíssimo a gente sempre volta ao lugar. Que lugar é esse? O nosso batismo. E volta a fazer essa experiência de, ao abençoar a água, lembrar que a maioria do nosso corpo é de água e que um dia, ao sermos lavados por esta água, que lembra a água que jorrou do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, por ocasião da sua cruz, ela nos lavou da morte. Mas, Padre, por que ainda existe morte? Por que eu tenho saudade das pessoas? Porque falta-nos ainda crer nesse convite que o Senhor nos faz. Crer que, para aquele que acredita, não há morte. Para aquele que assumiu essa vida, não há morte. E por isso, a experiência de igreja começa antes até mesmo do batismo, quando, nascendo em uma família cristã, nós somos entronizados por ela num lugar. E esse lugar é o céu. Não é apenas a comunidade cristã, esse lugar é o céu. E tendo a certeza que esse nosso lugar é o céu, a gente vai se esforçando por viver como se fosse o céu. Ou seja, chamando de irmão aquele que não é de sangue, porque esta adoção, como de São José para Jesus, é o método que Deus escolheu para ter filhos legítimos. A adoção espiritual que acontece pelo batismo. E aí, ao longo da vida, nós vamos crescendo em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens, como também em estatura. E ao chegar o momento entre a nossa experiência do passamento aqui na terra, que a gente chama de morte, e o nosso encontro com o Senhor, não existe ato. Porque diz São João, quando o Senhor disse ao Pai, na oração sacerdotal, nenhum do que me destes, eu me distanciei dele, ou seja, eu me perdi, nenhum, absolutamente nenhum. E por isso, nós temos que encarar essa experiência de passamento para a morte como mais um momento que, experimentando pela fé e com os sentimentos que muitas vezes nos fazem chorar de dor, que embargam o nosso coração, crer e somente crer que essa é a vontade de Deus para nós. E também nós vamos fazer essa experiência. Ele não abandonará nenhum, absolutamente nenhum, porque todos que o Pai lhe deu, Ele vai entregar ao Pai, como já entregou por primeiro as pessoas que você amou, que a gente, de algum modo, a natureza e o próprio Deus fez passar adiante, para que nós também um dia sejamos lá entregues. Por isso é importante saber que crescemos para o céu quando estamos plantados em uma comunidade cristã, que não nos deixa perder o caminho, que nos ajuda a ler a palavra, cujo próprio Deus se serve como alimento para estar muito perto de nós e fazer com que nós estejamos cada vez mais perto dele, até o dia derradeiro em que não haverá mais distância, aquele que assume a fração do pão e do vinho na Eucaristia, aquele que é o Espírito que nos une a todo, aquele que é o governador do universo. Então, esperança. Mas esperança só tem aqueles que têm fé, porque amanhã eu vou estar mais próximo de Deus do que certamente eu estou hoje. É a regra da natureza. Depois da manhã, mais do que amanhã. E até o último dos meus dias, que pode acontecer brevemente ou longemente, isso é vontade de Deus. Não vou interferir, só vou ajudar para que se postergue esse momento, mas este encontro vai acontecer. Ele não
abandona nenhum dos que o Pai lhe confiou. E quem confirma os que o Pai lhe confiou, investe com fé. E é investindo com fé que eu quero rezar para você ter todo o conforto de Deus pela perda de quem você amou. E quero rezar com você para que de fato nosso coração esteja preparado para também acolher estes momentos e sobretudo o nosso momento de encontro total com o Senhor. Vamos rezar com São José, que tão bem nos ensina e tão bem tem nos catequizado com o seu silêncio, mas com a sua intercessão, especialmente nesse 9º dia, que o meu coração pulsa na saudade daqueles que eu perdi. Rezemos. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Em janeiro desse ano, 2021, a nossa família pegou Covid. Eu, meu esposo e o meu filho. E meu marido, ele teve que internar, porque ele deu pneumonia nos 2 pulmões, então ele ficou muito ruim. E o dia que ele foi internar, eu fui abrir a Bíblia para me ler. E arrumando as coisas dele, eu deixei cair dentro da Bíblia uma imagem de São José. E na hora eu comecei a pedir a São José que ele pudesse curar ele e a Nossa Senhora, para que cuidasse sempre dele. E ele ficou 7 dias internado. Com a graça e honra, ele saiu, depois de 7 dias. Agora, graças a Deus, nós estamos passando bem, Passou o susto. E eu só tenho a agradecer a Rede Vida, Que foi lá que eu aprendi a ver a novena de São José, os terços, E eu também tenho outra graça. Sempre quando eu fico desempregada, eu sempre rezo para São José. Ele sempre atende meus pedidos, graças a Deus. E meu sobrinho, Bruno Henrique, que ficou desempregado esse ano, eu apeguei com São José, graças a Deus, ligaram para ele essa semana e contrataram ele num hospital. Então é mais uma graça alcançada e eu só tenho a agradecer muito, muito ao São José, a Deus primeiramente e a Nossa Senhora, que sempre cuida de nós, sempre cuida da minha família. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe confiou. Então, eu queria rezar com você diante de Jesus sacramentado agora, o que é perder-se, porque muitas vezes a gente se dá a perder. E quero lembrar 3 exemplos, 3 lindos exemplos, do capítulo 15 de São Lucas, para que você reze comigo e se sinta um desses personagens. Há 3 exemplos nele. Primeiro, a ovelha perdida. E essa ovelha perdida certamente se enroscou pelo caminho e não sabia o caminho de volta. O Senhor vai até ela, a livra daquelas amarras e a reconduz no seu ombro para o rebanho. Pense se você não possa ser uma dessas ovelhas que, perdidas pelo pecado, enroladas no pecado, se afastaram do Deus da vida. O segundo exemplo é daquele dinheiro que a viúva perdeu, a dracma. A dracma estava perdida e, como precisava ser achada porque não tinha condições de voltar, foi perdida. O Senhor pediu que se acendesse a luz, que se varresse a casa, até que ela fosse encontrada e gerasse alegria. Agora, existe um outro personagem que se perdeu e não foi perdido. E esse personagem que se perdeu no seu egoísmo, esse personagem que se perdeu na sua vida, que se distanciou do Senhor, se distanciou por livre e espontânea vontade, com os seus pés. E assim o filho pródigo, da mesma maneira que ele foi, ele voltou por seus pés. Por isso eu queria que você se colocasse agora diante da morte, diante dessa dor, especialmente diante da dor da morte, de uma perda que a gente não escolheu. A gente gostaria de ficar com a pessoa pela eternidade, mas de algum modo essa pessoa se foi. Qual é o seu sentimento? Daquele que se afasta agora do Senhor porque quer, ou daquele que, sabendo o caminho, não quer voltar, como o pródigo, ou encontra esse momento e essa palavra para voltar, diferente daqueles como ovelha que foi perdida, ou como a dracma, o dinheiro que foi perdido. Não, nós não fomos perdidos porque fomos catequizados. Se você está aqui conosco agora, muitas vezes você se afastou do Senhor porque quis, muitas vezes até por processos psicológicos naturais, pela perda ou pelo medo da perda. Por isso, Senhor, eu peço agora que esta água, sinal do teu amor, restaure o nosso desejo de, com a mesma liberdade que muitas vezes nós afastamos de Deus pelas contrariedades da vida, saibamos retornar à casa do Divino Pai Eterno. Por isso, abençoai esta criatura vossa, que aspergida ou tomada, lembra o nosso batismo na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos ao bondoso e poderoso arcanjo São Miguel que nos ajude a sempre sermos fiéis à palavra do Senhor, porque assim o Senhor diz: esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Hoje, dia da conversão de São Paulo, temos um estado no Brasil que é dedicado a este grande personagem, grande missionário dos gentios, e uma cidade que hoje, aliás, está em feriado, que é a cidade de São Paulo, cidade, aliás, que eu nasci. Então, todos os parabéns aos meus irmãos conterrâneos paulistanos. Nós estamos sempre num caminho de vitória, porque este caminho de vitória é derradeiro, ou seja, ele é o fim de cada um de nós. E nós aqui, em nosso ciclo novenário, a gente coroa esse momento no último dia, quando a gente reza pela igreja na terra, no primeiro dia, e pela igreja no céu. Aqueles que estão na mão do Senhor,
como sempre tiveram nós. Nós temos essa certeza e investimos com fé. Nós precisamos manter este momento. Este momento é muito importante para inúmeras pessoas que colhem graças, que sentem a presença de Deus, o seu amor, que ouvem essa palavra e a colocam em prática e se esforçam por viver a eternidade aqui na Terra. Ligue para nós, 0 Operadora 11 4200 8080 é o nosso telefone. Você liga e diz, eu quero ajudar o Padre Márcio nessa missão. E quero também indicar, ligue para uma pessoa que você sabe que assiste, quero ajudar, ajude às vezes uma pessoa que quer também se tornar um filho e filha de São José, às vezes não tem tanta facilidade com os seus documentos, não sabe o seu CEP, o seu endereço, você pode ajudar também, inclusive convidando outras pessoas para estarem conosco, para rezarem conosco e para serem também filhos e filhas de São José. Além do 0 Operadora 11 4200 8080, tem também o nosso WhatsApp exclusivo 119 1300 9065. 119 1300 9065. Nós precisamos de você porque através da sua providência a gente leva a graça de Deus aqui, ó, com o pendão de São José. São José indo na frente, é São José cuidando das nossas famílias, das nossas vocações, das nossas crianças, enfim, daquilo que somos e que temos. E a eternidade é celebrada quando ele também, não estando lá no cenário, já certamente comungava a eternidade para dar o reinado de Davi ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Eu te espero amanhã, reiniciando um ciclo novenário, rezando pela igreja, tanto às 10h30 da manhã, quanto às 5 da tarde, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. E ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José